Agora, tá de noite aqui já onde eu moro. Eu vou falar sobre um assunto que eu já falei algumas vezes, mas agora eu vou falar de um jeito mais aprofundado. Deixa eu ver por onde eu começo. Bom, enfim, começar do jeito mais coerente. Sobre a sociedade. Sobre a sociedade onde a gente vive, a gente mora. Com uma certa idade a gente vai entendendo como funciona e a conversar com as pessoas e entender a fase da vida que tu vai conversando, tu vai observando as outras pessoas, vai observando tu mesmo, vai entendendo como tu mesmo conversa e vai reagindo, conversando, entendendo as outras pessoas e a relação das pessoas contigo, com as outras pessoas, etc e tal. E vai entendendo no geral como a sociedade funciona. E assim, ó, por que a gente observa agora a Europa, a América e alguns lugares da Ásia estão com uma população geral até está aumentando, mas na verdade a natalidade está diminuindo. A população no geral está aumentando um pouquinho, mas daqui a pouco vai diminuir. Está aumentando, mas já vai diminuir, porque tem muitas pessoas com 70, 80, 90 anos que estão começando a morrer. Eu não gosto dessa coisa de baby bloomers, millennials, geração não sei o que. Eu acho ridículo esses nomezinhos, esses cacuetezinhos, esses nomezinhos fresquinho, bobinho. Eu digo, pessoas que nasceram na década de 20, da década de 30, 30 e poucos, no contexto dos anos 30, dos anos 40, do século 20. Eu não digo geração Y, geração Z, baby bloomers e blá blá blá, é ridículo. Quando falaram lá na universidade que eu estudo, eu fiquei pensando, mas que bobagem. Até comentei com alguns colegas. Com a professora, não cheguei a comentar, mas eu achei uma imbecilidade, uma baboseira. Isso aí é universidade, não sei de onde que inventa esses cacoetes e ficam querendo enfiar nas outras universidades, esses cacoetes ridículos. Baby Bloomer, geração Y, geração X, millennials. Pô, que bobagem. Eu digo, pessoa que nasceu lá nos anos 80, nos anos 30, nos anos 70, ou na metade dos anos 70, né? Eu digo isso, não millennials e não sei o que, isso é ridículo. Enfim, eu não falei para a professora, mas falei para os outros colegas. Eu digo geração dos anos 40, 50, é isso que eu digo, muito melhor. Mas enfim, a questão é a seguinte, essa geração, eles tiveram uma produtividade, bom, na verdade foi antes, no outro século, com a Revolução Industrial, e a população aumentou. E agora essa população está morrendo já. As pessoas velhas, quando tem aquele super boom da população, 1930, 40, 50, 60, até início de 70, quando tinha 6 filhos por mulher, que é 6 filhos por casal, aquilo lá acabou. Então, antes tinham muito filho e agora estão tendo menos filho para compensar. E isso dá um desarranjo de gerações. Porque tu tem que entender, não é questão, mas as máquinas vão fazer, não precisa de pessoa, mas precisa de pessoa para pensar, para interagir, para conversar. Mesmo os trabalhos sendo feitos por máquinas, o que é bom, a gente precisa de gente, cara. Precisa de jovem. Tem que ter um equilíbrio natural da sociedade com o jovem, com o idoso, gente de meia idade. Porque essas pessoas elas têm pensamentos diferentes, têm hábitos diferentes. Cada fase da vida tem um hábito diferente, entendeu? Então, recapitulando, entendendo isso, essas fases da vida não são ciclos da vida, são fases. Eu tenho pavor de quem posta na internet. Encerrando aqui mais um ciclo da faculdade. Não é ciclo. Ciclo é um círculo que se repete. Faculdade não é um ciclo. É uma fase da vida. Tem início, meio, fim. Então, não é ciclo, e sim a fase, etapa, processo da faculdade, universidade, mestrado, doutorado, essas coisas. Fase da vida, etapas da vida, processos da vida.
que todo mundo passa, ou que quase todo mundo passa, ou que é bom todo mundo ter essa fase, né? Eu aconselho fazer uma faculdade. E se não tem faculdade na tua cidade e tu não tem condições, eu aconselho tirar um bom tempo para estudar. E também mercado de trabalho. Não adianta só ficar enfiado estudando e não aplicar. Tem que estudar e aplicar. Estudar e aplicar. Estudar e aplicar, cada um na sua fase da vida. E esse boom de crescimento populacional, uma natalidade muito alta, e agora a natalidade está baixa. E as pessoas estão começando a morrer, os velhos estão começando a morrer. À medida que a população vai envelhecendo, que é natural que a população envelheça e morra, é natural que a população envelheça e morra, mas o ruim é que as pessoas agora estão tendo menos filhos para repor. Então a população cresceu e vai se estabilizar em alguma hora. Mas a população da América, Europa e Ásia, ela já está praticamente diminuindo. E todos esses países desenvolvidos, eles estão nisso. Então a população está decaindo. A taxa de natalidade. A taxa de natalidade decaindo. E por consequência a população também, porque vai morrendo velho. E chega uma hora que a população cresceu e está caindo e cai até um ponto que as pessoas voltam a ter filhos. Então, à medida que os velhos vão morrendo, lá com 90, 100, 110 anos, que é natural, faz parte da vida, à medida que as pessoas vão morrendo, a população vai diminuindo. E cadê a reposição? Lembrando que o mais importante desse vídeo, para o pessoal não ficar me enchendo a paciência, entenda o que eu estou falando. O mais importante é o seguinte: eu não quero que a mulher seja uma máquina de filhos. Eu estou dizendo, e o homem também não, eu estou dizendo que a mulher tem que conciliar o seu papel de mulher com a sua vida livre. E o homem também. O homem não é para ficar fazendo esforço físico, ir na lavoura, ir na maquinário, ir na metalúrgica, ir na mecânica, indo para a guerra e botando em esgoto, no poste, arrumando tudo, trabalho pesado para homem e paulada em homem, é homem mesmo. Não, eu não estou falando disso. O homem não é uma máquina maluca. O homem tem que conciliar o papel de homem e também ter a sua vida livre. O homem tem que conciliar a sua vida livre e também desenvolver o seu papel de homem. A mulher também. A mulher tem que saber o que é ser mulher e também ter a vida livre dela. Vale tanto para o homem quanto para a mulher. Até mesmo porque tem essa questão, o que veio antes, o ovo ou a galinha. Eu acho interessante isso. E diria até que foi o ovo, porque antes tinha lá duas aves, que não era bem uma galinha, e aí elas cruzaram e pôs um ovo que já era uma galinha. Então, duas aves que eram quase galinha, transaram, deu uma mutaçãozinha genética ali, variada com o ambiente e tal, nasceu uma galinha de um ovo. E aquela galinha cruzou com outras quase galinhas, e as quase galinhas transaram com uma galinha, e aí também nasceu a galinha mais definitivamente, até que foi se selecionando e naquele ambiente ali se criou uma galinha. Entendeu? Então o ovo veio antes da galinha, depois veio a galinha que nasceu de um ovo. E a mulher ou o homem veio primeiro? Quem é que veio primeiro, o homem ou a mulher? Provavelmente foi a mulher. A minha teoria, que eu andei estudando, teoria de outras pessoas, que eu sou um amador, eu sou um entusiasta, não sou um profissional, mas eu gosto de conversar e debater. Inclusive eu escuto muito para depois falar, e gosto de debater também. Assim, pelo que eu vejo da biologia, da ciência, tudo, que a vida unicelular, pluricelular, etc e tal, a mitose, ela se divide, né? Se divide. Aí cresce e se divide, é a mitose. Lá pelas tantas, teve uma célula diferente, que ela não conseguia se dividir por si só. Uma célula defeituosa que não conseguia se dividir.
mas as outras continuavam se dividindo. E essa célula defeituosa que não conseguia se dividir, ela teve que se reincorporar numa outra, ou aquela outra, por acaso, se reincorporou numa, e aí ela mesmo não conseguindo se separar, se dividir em outra vida, ela conseguiu ajudar outra vida, outra célula a se desenvolver. Então, cada célula se dividia. Só que uma se dividiu em vida e a outra não. Mas essa que não conseguiu se dividir acabou sendo útil para que conseguiu se dividir. E isso deu origem a macho e fêmea. Toda a vida no início era como se fosse fêmea. Porque essa característica nós observamos ao longo dos milhões de anos, não sei quantos anos tem a Terra, bilhões ou milhões, ou a vida, não se sabe exatamente, mas o que a gente observa pela lógica, cromossomos, DNA, RNA, DNA, etc e tal, permutação, crossing over, essa coisa nada aí, nós entendemos que isso é um fato que nós já sabemos agora. A mulher ela pode engravidar sem homem. Tem lá um negócio que fazem, pegam um DNA do não sei o que, de uma mulher, e no útero, no ovário, não sei o que, no óvulo, e aí a mulher pode engravidar de outra mulher apenas. Pelo que eu me entendo, eu acho. Ou, sei lá, eu acho que é só de uma mulher, parece, ou de um homem também, não sei. Mulher engravida de mulher sozinha, sem outro homem. Eu digo a mulher engravidar sozinha de um homem, ou a mulher engravidar sozinha de uma mulher. Mas pelo que eu sei, a mulher só pode engravidar sozinha de uma mulher. A mulher sozinha não consegue engravidar de um homem, só de uma mulher. A mulher consegue engravidar sozinha só de uma mulher. E eu digo sem espermatozoide, a mulher só mulher. Então, se a mulher consegue engravidar sozinha com um procedimento científico de outra mulher, a mulher pode dar origem a outra mulher. É quase como se fosse uma mitose. De onde veio essa característica? Por que a mulher é XX e o homem é XY? O homem é uma mulher com defeito que acabou dando certo. No ambiente do planeta. Tanto que isso tem várias espécies. Formas de vida que não seja um micróbio, vírus, que não é vida, é uma loucura. Vírus não é vida. Mas micróbio, bactéria, unicelular, pluricelular. Quando se desenvolve muito a vida, aparece homem e mulher. Isso é uma coisa que nós já observamos no planeta. Então, quando a vida vai se desenvolvendo, primeiro é a mulher, que a própria mulher dá vida. A vida se divide, é como se fosse uma mulher. Depois aparece uma mulher com defeito, que é como se fosse uma evolução. Na verdade, é uma nova categoria, uma nova fase. A mulher com defeito vira um homem que ajuda a mulher original. Então, a mulher original, a mulher com defeito que vira homem, e aí um fica útil para o outro. E aí, quando aparece homem e mulher, mais possibilidades genéticas surgem e fortalece essa lógica. Homem e mulher. Claro que não significa que a vida vai melhorar para sempre. Isso aí são... Alguns comunistas acham que a vida tem a tendência de melhorar para sempre, até que a sociedade se desenvolva, e quando a sociedade se desenvolver vai ter o comunismo, e aí o comunismo vai dominar o planeta solar, o sistema solar, é um tipo de comunismo bem utópico, bem louco, como se fosse uma ciência maluca. Eu acho engraçado, né, porque os comunistas, eles veem a concorrência do mundo animal e encaram isso como um Estado virando um governo único, que é a evolução. Então, por que os comunistas veem a natureza espontânea, com concorrência entre espécies, e querem que o ser humano, que é superior, faça um governo centralizado, que aí todo mundo tem trabalho democratizado? É uma bobagem. Que o futuro é o comunismo, porque vamos evoluir, bobagem, besteira, não tem nada a ver. Tem que deixar, a sociedade é uma coisa, a biologia é outra, elas têm uma comunicação, mas não significa que uma coisa acontece na outra sempre, tá? Cada coisa é cada coisa. E comunismo não tem lógica com biologia. É uma bobagem. Mas enfim, comunismo é outro vídeo. Eu penso assim, ó, se tu quer fazer o teu comunismo com 40 mil comunistas que concordam, pode fazer à vontade, desde que não fique enchendo o saco dos outros.
tá? Vale para qualquer ideologia. Qualquer ideologia que não fique enchendo o saco dos outros tá ótimo. Quer ser comunista, católico, anarquista, sindicalista, ateu, religioso, vai ser com o teu grupo desde que não enche o saco dos outros, tá? Não pode ficar tratando os outros grupos como sempre errados. Os outros estão errados, só meu grupo está certo. Isso é uma bobagem. Tem que debater, tem que conversar, desde que não faça mal para os outros, tá? Mas enfim, a vida vai se modificando, independente da sua orientação política, da sua vertente política, a vida vai se modificando para todo mundo. A vida continua, não importa se tu é de esquerda, se tu é de direita, as suas células vão continuar funcionando igual, tá? Mas, enfim, primeiro surge a mulher, depois surge o homem, provavelmente é isso. Tanto pela questão lógica da célula se dividindo e depois surge o macho para completar a fêmea, tanto quanto essa lógica pela dedução, pela lógica, pelo contexto e pela mulher ter XX e o homem XY. Sim, claro, a mulher por si só também já se modifica. Então, a vida primitiva era como se fosse uma mulher primitiva. Aí a mulher vai se desenvolvendo e vira uma mulher, e o homem, que é a mulher com defeito, vira um homem. Então, a mulher vai se modificando e o homem, que era uma mulher com defeito, também se modifica e fica melhor. Até um certo ponto, né? Também piora de vez em quando. De vez em quando a humanidade piora, depois melhora, depois piora, depois melhora. É uma bagunça. Mas enfim, primeiro vem a mulher, depois vem o homem. Tem aquela interpretação bíblica que primeiro o homem e depois a mulher. Essa interpretação, inclusive, até, vou ser bem sincero, fui eu que pensei. Não sei se outras pessoas também usam esse argumento, mas eu penso dos dois lados. O lado totalmente criacionista, o lado totalmente vida surgiu do nada, e o misturado criacionismo com vida surgiu do nada. Porque não é evolucionismo, o evolucionismo é o nome errado, o próprio Darwin falou. É seleção natural, modificação, etc. tal. Evolução é um termo popular e bobinho, tá? Porque a vida não é evolução para ficar melhor. A vida é adaptação ao contexto, ao ambiente, à interação com os outros bichos, com as outras pessoas da espécie. A vida é um contexto geral, então não é evolução, e sim adaptação e seleção natural. Mas enfim, tem a parte da vida surgir, não se sabe como, e vai evoluindo, modificando. A vida surge de um modo misterioso e vai se modificando. Ou um meio termo entre criacionismo e vida maluca, ou o criacionismo e a vida surgir da gente, ou da onde a gente não sabe. Então, às vezes eu misturo um pouco de criacionismo e vida da onde a gente não sabe, mas dizendo que está misturado, sabe? Então eu digo, aqui é o criacionismo, aqui a vida surgir não sei da onde, e aqui uma mistura dos dois. Bem claro, eu deixo isso para não causar confusão. E esse novo argumento meu é por que a mulher é XX e o homem XY? XY. Tá, por quê? Porque o Y tem aquele pedaço que é uma costela que Deus arrancou do Adão e colocou na mulher. Entendeu? Por que a mulher é XX e o homem é XY? Porque o Y era um X que Deus arrancou a costela do Adão e colocou na mulher. Então, a vida original, nesse acordo criacionista, de acordo com o criacionismo, era um homem que na verdade não era bem homem. E ele era meio XX. E aí Deus arrancou um pedaço que virou XY. Aí o homem virou XY, porque Deus arrancou um pedaço do cromossomo que era a costela, aí virou XY, e Deus colocou numa criatura que virou mulher. Então o homem é XY porque o pedaço que falta é a costela que Deus arrancou e colocou na mulher. Eu sei, é estranho, mas é um argumento, né? Só vamos criar essa hipótese. Eu acho que não foi bem isso.
esse negócio de Adão e Eva é meio estranho. A minha opinião sobre isso, eu já falei outras vezes, Adão, Eva e etc tal, eram pessoas buscando Deus. Tem coisas na religião que são revelações divinas, outras coisas que são revelações divinas mal entendidas e outras coisas que são só pessoas buscando Deus e especulando. Adão e Eva parece muito isso. Talvez Deus até tenha feito uma revelação divina, mas as pessoas não entenderam muito bem. Ah, sei lá. Na maior parte é especulação. Raramente tem revelação divina. Até mesmo porque quem leva muito a sério o cristianismo, olha, não sei não, hein? Nascer de virgem, morrer e ressuscitar, aqueles milagres mirabolantes que tinha muito boato, né? Porque, por favor, né? Todas as religiões têm as suas mitologias fantásticas, incríveis e inacreditáveis e mitologias. É muito estranho, tem que ver se é verdade. Mas enfim, não quero fugir do assunto. Religião eu acredito parcialmente. Mas enfim, ideias de Adão e Eva, mundo em 7 dias e não sei o que, tem que analisar com calma. O que eu estava falando mesmo? Ah, sim, claro. Da ideia religiosa e do... O que eu estava falando mesmo? Adão e Eva, costela, criacionismo... Era tipo isso. E essas ideias religiosas, nós temos que entender o contexto que nós estamos inseridos. Agora deixa eu ver outro assunto. Tinha outro assunto que eu falei um pedaço e esqueci o resto. Ai, que coisa. Esqueci. Deixa eu ver. Então, Eva, costela... Ah, tá, lembrei. Era sobre o futuro. Sobre o futuro que sempre vai ser incerto. Porque tu tem que entender como que tu chegou até aqui. Todas as suas experiências, todas as experiências que tu chegou até aqui fazem quem tu é. E tu tendo consciência disso é melhor ainda, porque mesmo a gente não percebendo, nós fomos se formando assim, fomos crescendo, se desenvolvendo, experiências que ficam acumuladas na memória, e nós vamos crescendo, vamos desenvolvendo, vamos entendendo quem nós somos e o contexto que nós estamos inseridos, cada um com a sua idade, depende do pai, depende da mãe, depende do contexto, mas no geral qualquer pessoa honesta e saudável percebe bem uma consciência, assim, tem consciência do que é certo e errado. Uma pessoa honesta e decente até os 15, 16 anos, tu já tem consciência do que é certo e que é errado, talvez até antes, né? Uma pessoa honesta e consciente já sabe disso. Esse meu cabelo é uma confusão. Bastante cabelo, saudável, mas é chato de pentear, que meu Deus do céu. É todo doido, nasce pra cá, nasce pra cá, nasce pra cá, nasce tudo louco. Mas enfim, olha só. Então, de todo esse contexto histórico que nós conhecemos, toda essa maneira que a vida vai se desenvolvendo, quando nós conhecemos que existem outras culturas, outras espécies, e que na medida do possível tem que respeitar todo mundo, a própria vida da pessoa melhora, né? Então, o homem tem que exercer a sua competência de ser homem, sabendo lidar com a vida além disso. E a mulher também, ela tem que saber o seu papel de mulher e também a sua vida livre e independente. Tanto para o homem quanto para a mulher. Olha meu gato aí. Igor! Uau! Que bonito. Ele já se alimentou e agora está na hora dele dormir. É um grande gato. E é grande mesmo. Olha aqui também.
Igor, olha que lindo ali, Igor. Vai dormir. Daqui a pouco eu vou dormir também, tá? Então é isso. Por hoje é isso. Tchau, tchau.